Eu prometi aos profissionais da Suno Consultoria que quando alcançássemos a marca de 3 bilhões e meio de recursos sob gestão, nós iríamos aqui responder durante 30 dias, 30 perguntas dos nossos próprios clientes. E aqui estou cumprindo a minha promessa. Vamos lá, a pergunta de hoje é do Luciano Fonseca. Tiago, se você fosse montar uma carteira do zero hoje, como montaria? Quais percentuais usaria para cada classe? Essa pergunta é muito boa, Luciano. Primeiro de tudo, é importante o investidor se conhecer. E eu sou um investidor que tolera mais risco, mais volatilidade do que o investidor médio. Eu já tive 3 ocasiões da minha vida que o meu patrimônio ali na bolsa foi impactado em mais 50%. 2008, 2015 e 2020, durante a pandemia. O patrimônio caiu 50%, 40% nessa época. E para ser bem sincero, eu não me abalei. Por quê? Porque eu sabia onde eu estava investindo. Eu estava investindo em empresas sólidas. Por exemplo, durante a pandemia, eu até peguei a lista das minhas maiores posições e todas elas tinham caixa líquido, ou seja, eram empresas que tinham mais caixa do que dívida, então não teriam tanta dificuldade de passar pela pandemia. E também eram empresas lucrativas que estavam recomprando as suas ações, ou seja, elas estavam demonstrando uma confiança de que naquele preço as ações estavam baratas. Então eu estava muito tranquilo que as empresas iam sobreviver. Então eu não me abalei naquele momento, mas eu entendo que nem todo mundo é assim. Tem pessoas que associam a queda da cotação a uma fragilidade do ativo e não sabem lidar com volatilidade. Eu me conheço, já passei por essas 3 crises e sei que vou passar por várias outras ao longo da minha jornada. Vou investir aí enquanto eu estiver vivo, vou continuar investindo e sei que vou enfrentar volatilidades parecidas com essas do passado. E para mim, tudo bem. Se você pegar a Berkshire Hathaway, do Warren Buffett, foi o melhor investidor do mundo, durante 4 ocasiões as ações dele caíram também 50% ou mais. É o preço que se paga para estar investindo nessa classe que é vencedora, que é o investimento em ações. Eu sei lidar com isso. Então, a minha carteira talvez não seja a recomendável para você que está nos acompanhando, tá? Então, me conhecendo, eu gostaria de ter uma carteira majoritariamente, quando eu digo majoritariamente, é 90%, 95% em renda variável. Ações, fundos imobiliários, ações no exterior. Eu já fiz um mapeamento e para mim eu quero ter ao longo do tempo mais ou menos 40%, 45% de ações no exterior, uns 10% a 15% em fundos listados e o percentual remanescente ali por volta de 40%, 45% em ações brasileiras. Hoje, eu vejo muito mais oportunidades em ações brasileiras do que ações no exterior. Então, eu não montaria exatamente essa carteira nesse momento. Eu botaria uns 25% de ações no exterior, uns 10%, 15% em fundos listados e o restante ali por volta de 60% em ações. Daí você pode me perguntar, Tiago, se você tem um objetivo de longo prazo, por que não fazer isso agora? Porque eu estou investindo pensando na minha aposentadoria. Eu, enquanto tiver saúde e felicidade no que eu faço, não pretendo me aposentar. Mas a gente sabe que o brasileiro médio se aposenta por volta dos 65 anos e eu estou mirando chegar neste dia, né? Eu tenho 39 anos, ou seja, daqui 26 anos, ter mais ou menos aquela configuração inicial que eu falei. Mas eu tenho uma distância grande até lá, então não preciso fazer a carteira modelo hoje dessa forma. Então eu botaria mais ou menos 25% no exterior, 10% fora e 60% em ações. Tiago, você não investe em renda fixa? Não, apenas uns 3, 4 meses ali de despesas fixas em renda fixa. E lembrando, essas ações e os fundos imobiliários e ações do exterior, elas estão gerando uma renda. Então, quando você começa a ter um patrimônio maior, as suas despesas são mais do que pagas pelo próprio fluxo que esses investimentos estão fazendo. Então, eu não tenho essa preocupação tão grande em ter renda fixa, uma vez que os dividendos eles são superiores aos gastos mensais. Então, quando você chega nesse patamar, você não precisa ter tanta renda fixa, pelo menos é assim que eu penso, sobretudo se você é um investidor com um perfil de renda variável como eu sou. Eu entendo que talvez seja um percentual mínimo da população brasileira que tenha este mesmo perfil que eu. Portanto, como eu investiria, não é a mesma forma que talvez você investiria. Por quê? Porque somos pessoas diferentes, cada um tem um momento de vida diferente, um perfil de risco diferente, uma necessidade de liquidez diferente e, portanto, a carteira não deve ser igual para investidores diferentes. Então, pensando nisso, nós criamos aqui a Suno Consultoria, que serve justamente para isso, para entender o seu momento de vida, o seu perfil de risco, as suas necessidades, seus sonhos financeiros e assim construir uma carteira feita sob medida para você. Uma das piores coisas que pode acontecer na vida financeira de uma pessoa é construir uma carteira de investimentos que não dialoga com seus objetivos, com seu perfil de risco
E daí você vai se frustrar ao longo do seu caminho e não vai alcançar os seus objetivos. Então é importante que você faça uma carteira feita sob medida para você. Se você investe mais de 10 mil reais por mês ou tem mais de 500 mil reais aplicados, eu recomendo que você fale com o consultor da Suno Consultoria. Vou botar aqui um link abaixo, porque se você não tiver uma carteira construída, feita sob medida para você, o que vai acontecer? Você vai se frustrar e vai se arrepender lá na frente. Um acerto agora pode representar seu sucesso financeiro lá na frente. Você postergar essa conversa pode custar muito caro, pode inclusive inviabilizar a sua aposentadoria da maneira que você deveria ou poderia. Então fale agora com o pessoal da Suno Consultoria, vou botar aqui um link abaixo. A Suno Consultoria ela é ágil e vai entrar em contato rapidamente com você. Vou botar um link abaixo, é só clicar e rapidamente nós entraremos em contato.